Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Isadora Santos Mourão tinha 41 anos na época do caso e vivia em Pedro II, no Piauí. Ela tinha 2 filhos, uma menina chamada Isabela, de 17 anos, e um menino chamado Enzo, que era adolescente, mas eu não encontrei exatamente a idade dele. Ela vivia em uma casa que ficava nos fundos da casa da mãe dela e a sua família era composta pela sua mãe, Maria Nerci, de 70 anos, seu irmão mais velho, Venceslau, de 44 anos, e seu irmão mais novo, João Paulo, de 36 anos. O pai dela, Manuel, tinha falecido no ano 2020. Os 2 irmãos da Isadora sofriam com esquizofrenia já há muitos anos, desde a adolescência, então eles tomavam remédios controlados por causa disso, e o Venceslau, o mais velho, era quem tinha o quadro mais crítico. Ele não conseguia trabalhar por conta da doença, também quase nunca saía de casa, vivia praticamente 100% do tempo no seu quarto, e ele era cuidado sempre pela mãe, pela Maria Nerci, que era quem dava os remédios, comida e todos os cuidados para ele. O João Paulo também sofria com esquizofrenia e também tomava remédios controlados desde os 14 anos, mas o quadro dele era menos crítico, então ele conseguia levar uma vida normal. Ele trabalhava, era advogado e jornalista concursado e também tinha várias formações, era um homem muito inteligente e muito estudioso. A Isadora também era advogada, ela tinha se divorciado do pai dos seus filhos recentemente e, como eu disse antes, ela morava nos fundos da casa da mãe, que na verdade ali ficava uma pousada, porque Pedro II é uma cidade turística, então às vezes eles alugavam alguns quartos ali naquela pousada para turistas que iam visitar a cidade. E a Isadora e o seu irmão João Paulo eram quem tomavam conta aí dessa questão. A Isadora também tinha um namorado chamado Marcos Antônio, que praticamente vivia com ela ali naquela pousada, e ela era formada em letras, ciências sociais e direito. Ela foi descrita como uma mulher muito inteligente e estudiosa também, era muito alegre, comunicativa, divertida e independente. Dentro da família, a Isadora tinha um relacionamento um pouco conturbado, principalmente com a sua mãe, Maria Nerci, e ao que parece com o seu irmão João Paulo também. E segundo a família e também segundo o namorado da Isadora, o motivo de brigas frequentes entre eles seria uma herança deixada pelo pai da Isadora após o seu falecimento, avaliada em 4 milhões de reais. Essa quantia era principalmente em imóveis e veículos, sendo que eles tinham uma casa grande onde a família morava, também tinha aquela pousada onde a Isadora vivia, tinham uma casa em Teresina, que também é uma casa bem grande, além de veículos e terrenos. Segundo a Maria Nerci, a mãe da Isadora, elas duas discutiam muito porque a Isadora era muito gananciosa, vivia querendo dinheiro e sempre ameaçava a família dizendo que iria abrir um inventário para dividir os bens deixados pelo pai. Mas o resto da família, a mãe e os irmãos, não queriam que esse inventário fosse aberto porque provavelmente eles teriam que vender algumas coisas e eles não queriam se desfazer de nada, queriam levar a vida normalmente, assim como antes do falecimento do Manuel, mas a Isadora não aceitava isso, ela queria a sua parte da herança, queria o seu dinheiro, e então, segundo a Maria Nerci, a Isadora sempre iniciava essas discussões, cobrando esse dinheiro, cobrando que o inventário fosse aberto, e durante essas discussões, segundo a Maria Nerci, a Isadora chegava até mesmo a ameaçar ela, dizendo que iria tirar tudo dela, ia deixar ela sem nada, e iria dar um jeito de cancelar até mesmo a sua aposentadoria.
Ainda segundo a Maria Nercy, a Isadora era uma péssima filha, ela não chamava ela de mãe, discutia com ela diariamente por essa questão do dinheiro, a xingava de nomes horríveis durante essas discussões e já tinha até mesmo ameaçado ela de morte, dizendo que ela já estava velha e que já estava na hora de morrer. Bom, tudo isso é a versão da Maria Nercy dos fatos, mas a versão apresentada pelo namorado da Isadora, o Marcos Antônio, é bastante diferente. Segundo ele, era a Isadora que tinha medo e se sentia ameaçada tanto pela mãe quanto pelo irmão João Paulo. Ele contou que a Isadora já tinha dito isso para ele várias vezes e que a situação chegou a um nível tão extremo que, segundo ele, à noite, quando eles iam dormir, a Isadora colocava móveis na frente da porta do quarto, porque o João Paulo tinha a chave da casa e ela dizia que tinha medo de ele entrar lá durante a noite e fazer algum mal a ela. O Marcos Antônio ainda contou também de uma ocasião onde a Maria Nercy, mãe da Isadora, foi até a casa levar uma marmita para a Isadora e a Isadora achou aquilo muito estranho porque a Maria Nercy nunca cozinhava para ela, afinal de contas elas não tinham um bom relacionamento. Então, desconfiada, a Isadora não comeu a comida, ela jogou fora e disse para o namorado que desconfiava que poderia ter veneno na comida. Segundo Marcos Antônio, a família nunca se deu bem com a Isadora, eles sempre a excluíam de alguma maneira, mas antes de o pai dela, o Manuel, falecer, as coisas eram mais fáceis porque o Manuel de alguma maneira conseguia proteger a Isadora e manter a família mais unida, mas depois que ele tinha falecido, as coisas pioraram muito, a família começou a excluir de vez a Isadora de tudo, queriam excluir ela até mesmo da herança, né? Queriam ficar com tudo e começou aí essa questão de até mesmo eles ameaçarem ela quando ela cobrava a sua parte na herança. É realmente difícil de saber a verdade, cada um fala uma história diferente. Segundo a Maria Nercy, a Isadora, que era a malvada, que maltratava ela, a desrespeitava, xingava e ameaçava. Já o Marcos Antônio, namorado da Isadora, diz que era o contrário, que a Isadora só queria fazer valer o seu direito na sua parte da herança, enquanto a família a excluía, a ameaçava e não gostava dela desde sempre. Em 13 de fevereiro de 2021, por volta de 9h30 da manhã, a Maria Nercy ligou para uma diarista que trabalhava frequentemente lá na casa da família, ajudando na organização da casa, e pediu para a diarista ir até lá ajudar ela em uma coisa. A diarista chegou lá então poucos minutos depois e a Maria Nercy disse para ela que uma mulher tinha entrado na casa para conversar com a Isadora e teria atacado a Isadora no quarto do seu irmão João Paulo. A diarista foi até lá ver o que tinha acontecido e chegando lá ela encontrou a Isadora caída no chão ao lado da cama em uma poça de sangue. A mulher perguntou a Maria Nercy se ela já tinha chamado a emergência e também perguntou onde estava o João Paulo, se já tinha avisado ele sobre isso. E a Maria Nercy disse que não tinha avisado ninguém. A primeira pessoa com quem ela tinha falado era a diarista e disse que o João Paulo estava dormindo no outro quarto junto com a filha da Isadora, a Isabela, de 17 anos. Foi a diarista, então, quem foi até o quarto, acordou o João Paulo e também a Isabela e contou sobre o que tinha acontecido. O João Paulo, então, foi até lá, também viu aquela cena e, então, ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles verificaram que, infelizmente, a Isadora já estava sem vida. Ela tinha recebido 7 golpes de faca e o primeiro golpe tinha sido o golpe fatal, que foi direto no pescoço dela e tinha 11 centímetros de profundidade. E os outros 6 golpes eram mais superficiais, mas também na região do pescoço. A polícia então iniciou os interrogatórios com a família para saber o que tinha acontecido naquele dia e quem forneceu mais informações foi a Maria Nercy, porque, segundo ela era a única que estava acordada na casa naquele momento e ela disse que naquela manhã, por volta de 7 horas da manhã, a Isadora tinha saído de sua casa nos fundos do terreno e ido até a casa da mãe, dizendo que não tinha dormido bem, que estava com dor de cabeça e pedindo um remédio.
Nesse momento, segundo a Maria Nercy, ela estava arrumando algumas coisas na cozinha para fazer o café da manhã, então ela deu o remédio para Isadora, a Isadora bebeu e depois ela disse que ia se deitar para dormir um pouco mais. Porém, ela acabou indo se deitar com o irmão João Paulo no quarto dele, isso porque, tanto segundo a Maria Nercy quanto o João Paulo, ele e a Isadora eram muito próximos, eles eram muito amigos, e então sempre que a Isadora estava passando mal, estava sentindo alguma coisa, ela queria ir dormir com o irmão porque ela se sentia mais confortável e mais segura na presença dele. Isso já é um fato estranho que diverge com o que o namorado da Isadora disse, porque segundo o namorado dela, a Isadora tinha muito medo, tanto da mãe quanto do João Paulo, então não faria sentido ela ir dormir no mesmo quarto que o João Paulo. Então isso já é aí uma divergência na história. Depois que a Isadora foi dormir com o João Paulo disse que não conseguiu mais dormir muito bem, porque a Isadora era muito espaçosa, a cama era pequena, então ela ficava apertando ele tinha ido dormir tarde naquela madrugada porque estava estudando, então ele resolveu se levantar e ir dormir no quarto da mãe, porque lá tinham 3 camas grandes, em uma delas estava dormindo a filha da Isadora, a Isabela, então ele se deitou em outra cama e voltou a dormir dessa vez no quarto da mãe, deixando a Isadora sozinha no quarto dele. Por volta de 9 horas da manhã, a Maria Nercy disse que escutou alguém chamando no portão de casa, então ela foi até lá ver e era uma mulher que disse que era vendedora de roupas e queria falar com a Isadora sobre uma dívida. A mulher disse que a Isadora tinha comprado roupas com ela e que ainda não tinha pago, então ela queria falar com a Isadora para fazer essa cobrança. A Maria Nercy foi até o quarto, falou para a Isadora sobre essa mulher, perguntou se podia deixar a mulher entrar. A Isadora disse que sim e que era para a mulher ir até o quarto, que ela ia receber a mulher no quarto, já que ela não estava se sentindo bem. A mulher entrou, então foi até o quarto conversar com a Isadora e, segundo a Maria Nercy, ela continuou na cozinha preparando o café da manhã. Cerca de 10 minutos depois, a Maria Nercy disse que a mulher saiu do quarto, disse que já tinha se resolvido com a Isadora e foi embora da casa, enquanto a Maria Nercy continuou terminando de arrumar as coisas ali na cozinha. Cerca de mais 10 minutos depois, a Maria Nercy disse que resolveu ir até o quarto, ver se estava tudo bem com a Isadora, se ela já tinha melhorado da dor de cabeça, e foi nesse momento então que ela teria encontrado a Isadora caída no chão, ensanguentada. Ela não soube explicar direito por que tinha chamado primeiro a diarista em vez de chamar a polícia ou acordar o João Paulo. Ela disse apenas que não estava pensando direito, não queria assustar o João Paulo por conta dos problemas de saúde dele. Então, a primeira alternativa que ela viu foi ligar para a diarista, que ao que parece era bastante próxima da família. A Maria Nercy disse que não conhecia a mulher que entrou na casa para cobrar aquela dívida, disse que só sabia que o nome da mulher era Maria, porque a mulher tinha dito para ela, e também deu algumas descrições físicas da mulher para a polícia. Logo de cara, a polícia achou essa história muito estranha, porque ninguém da vizinhança conhecia essa tal Maria, ninguém tinha visto ela entrar e nem sair da casa aquela manhã, ninguém também tinha comprado roupas com essa tal Maria antes, e também ninguém na casa tinha escutado o momento do ataque. Então, a polícia também começou a descobrir, sobre aquelas questões de brigas dentro da família, que diariamente, praticamente, a Isadora tinha atritos com a mãe e com o irmão. Então, a polícia já passou a desconfiar que aquela história da Maria Nercy era uma mentira e que, na verdade, o criminoso estava dentro da casa e fazia parte da família. Naquele mesmo dia mais tarde, um primo da Maria Nercy procurou a polícia para entregar uma faca que, segundo ele, a Maria Nercy tinha pedido para ele guardar em sua casa. O homem contou que naquela manhã a Maria Nercy tinha pedido para ele guardar uma encomenda na casa dele. Ele não tinha achado isso estranho porque era normal, segundo ele, era corriqueiro isso de ela pedir para ele guardar algumas coisas ali na casa dele, então ele aceitou e guardou a encomenda. Porém, mais tarde, quando ele soube da morte da Isadora, ele passou a ficar com medo do que era aquilo, então ele resolveu abrir a encomenda e viu que era uma faca. Então, ele, desconfiado, resolveu entregar a faca para a polícia.
A polícia, é claro, periciou essa faca, porém eles não encontraram nada suspeito nela, não tinha nenhum resto de sangue, nem nada que indicasse que aquela seria a faca do crime. Então os policiais questionaram a Maria Nercy sobre essa faca e ela disse que isso não tinha nada a ver, que ela tinha realmente esse costume de pedir para o primo guardar algumas encomendas e que era só isso não tinha nenhuma relação com o crime. A polícia resolveu então periciar as outras facas da casa da família e na maior delas eles encontraram restos de sangue da Isadora. A faca tinha sido lavada várias vezes, porém eles ainda conseguiram encontrar vestígios de sangue e puderam confirmar que aquela era a arma do crime. Como eu disse antes, nesse momento a polícia já estava sabendo de todos os atritos ali dentro da família, das brigas envolvendo a Isadora, a mãe e o irmão, e então 2 dias após o crime, no dia 15 de fevereiro, o João Paulo foi preso como principal suspeito no crime. Até esse momento a polícia não tinha nenhuma prova contra o João Paulo realmente. O que fez eles prenderem o João Paulo foi essa desconfiança de que o crime teria sido cometido por alguém de dentro da família. Além disso, também a polícia estranhou muito a reação do João Paulo após saber da morte da irmã. Ele reagiu de uma forma muito fria, segundo os policiais. E além disso, eles também encontraram no meio das coisas da Isadora uma carta que o João Paulo tinha escrito para ela cerca de 20 dias antes do crime, que indicava que eles teriam tido um desentendimento naquele dia. Na carta, que é essa que está aparecendo aí para vocês, o João Paulo diz para Isadora parar de se envolver em confusão, parar de envolver também o nome dele e da mãe deles em confusão, diz para ela cuidar da vida dela, para ela não mexer nas coisas dele. Então tudo isso indicava que eles teriam sim tido algum desentendimento nos dias próximos ao crime. Sobre a carta, o João Paulo disse que não tinha nada a ver. Ele disse que escreveu a carta porque 20 dias antes a Isadora tinha mexido no celular dele sem permissão. Ele disse que ela tinha esse costume de mexer nas coisas dele, mexer no celular dele sem permissão, e ele não gostava disso. Então ele teria escrito aquela carta apenas para advertir ela e dizer para ela parar de se intrometer na vida dele, mas que aquilo não tinha nenhuma ligação com o crime. Ele continuava negando que tivesse qualquer envolvimento no crime, disse que estava dormindo realmente no momento em que tudo aconteceu e que acreditava na versão da mãe da Maria Nercy de que teria sido uma mulher que tinha entrado na casa e cometido o crime. A Maria Nercy também continuou com essa versão dos fatos por vários dias, porém, 10 dias após o crime, no dia 23 de fevereiro, ela mudou completamente a sua versão dos fatos e confessou que ela mesma tinha tirado a vida de sua filha. Segundo essa nova versão dos fatos apresentada pela Maria Nercy, naquela manhã, de fato, a Isadora tinha chegado lá por volta de 7 horas da manhã, pedindo um remédio para dor de cabeça. A Maria Nercy deu o remédio então para ela, e ela disse que depois disso, a Isadora iniciou mais uma vez uma discussão por causa de dinheiro. Ela pediu para a mãe um pouco de dinheiro porque ela precisava pagar a prestação de alguns móveis que ela tinha comprado. A Maria Nercy disse que não tinha dinheiro porque o pouco dinheiro que ela ganhava com a sua aposentadoria ela precisava gastar com remédios, comidas e suprimentos para o irmão mais velho, que era doente. Então a Isadora mais uma vez ficou irritada, começou a discutir e começou a chamar a própria mãe de velha miserável cardíaca e disse que ela já estava com 70 anos, que já estava na hora de morrer, e disse que no próximo dia 15, dali a 2 dias, iria começar um procedimento para conseguir cancelar a aposentadoria da mãe. A Maria Nercy disse que falou para a filha não fazer isso, perguntou como ia viver sem a aposentadoria, mas a Isadora não deu muita bola, disse apenas que não sabia, que ela tinha que se virar, e então foi para o quarto do João Paulo dormir com ele. Depois disso, teria sido como ela contou antes, o João Paulo se levantou e foi dormir no outro quarto porque não conseguia dormir com a Isadora, e então ela ficou dormindo sozinha no quarto. Segundo a Maria Nercy, nesse momento ela estava cheia de ódio pela discussão que tinha acabado de ter com a filha e também por conta das discussões anteriores. Então, segundo ela pensou que aquele era o momento perfeito para tirar a vida da Isadora.
Isso porque a Isadora não costumava dormir lá na casa, ela ia lá todos os dias, mas era para tomar café da manhã e almoçar. Então, segundo as palavras da Maria Nercy, ela pensou: é agora ou nunca, ou eu mato ela ou ela vai me matar. Ela então pegou uma faca na cozinha e foi até o quarto onde a Isadora dormia. Ela ainda parou do lado da cama para verificar se de fato a Isadora estava dormindo, e quando teve certeza que a filha estava em sono profundo, ela então usou toda a sua força para dar o primeiro golpe direto no pescoço da Isadora, que foi aquele golpe que, como eu disse, tinha 11 centímetros de profundidade. A Maria Nercy ainda disse que de fato tinha usado toda a sua força e dado o primeiro golpe direto na veia matadora. Ela disse que a Isadora acordou assustada depois desse primeiro golpe e tentou segurar o braço dela, mas ela já estava sem forças e também atordoada porque tinha acabado de acordar, então não conseguiu, e a Maria Nercy continuou dando mais 6 golpes na Isadora. Ela então sentou na cama e tentou se levantar, mas não conseguiu, então ela rolou no colchão e caiu no chão do outro lado da cama. Depois disso, a Maria Nercy saiu do quarto, fechou a porta, lavou a faca usada no crime e guardou junto com as outras facas na cozinha. Ela trocou de roupa, lavou o vestido que ela usava porque estava sujo de sangue, e então teve a ideia de embalar aquela outra faca como se fosse uma encomenda e mandar para a casa da sua irmã, que era vizinha e morava ali na mesma rua. Ela disse que fez isso para despistar a polícia com a faca errada, porque caso a polícia ficasse sabendo dessa faca e desconfiasse de alguma coisa, eles iriam atrás da faca e iriam encontrar a faca errada. Então ela pensou que isso de alguma maneira poderia ajudar ela e atrapalhar as investigações. Depois de levar essa faca para casa da irmã, ela voltou para casa, terminou de ajeitar a cozinha e então só às 9h30, quase 2 horas depois do crime, foi quando ela ligou para a diarista, chamando ela para ir até lá e contou aquela história da vendedora de roupas. Ela disse ainda que chamou a diarista primeiro e contou essa história para ela para poder criar ali uma testemunha, e disse que se ela e a diarista contassem a história, seria mais fácil de tanto a família quanto a polícia acreditarem nessa versão. Naquele mesmo dia, mais tarde, quando as pessoas já estavam sabendo sobre o crime, a irmã da Maria Nercy, que tinha ficado com a faca, ficou com medo do que era aquilo e então ligou para Maria Nercy pedindo para ela ir buscar de volta aquela encomenda, que não queria ficar com aquilo. Então a Maria Nercy pediu para o João Paulo ir até lá buscar essa faca e levar para a casa daquele outro primo, que depois acabou entregando para a polícia. Nesse momento, segundo o João Paulo e também segundo a Maria Nercy, o João Paulo não sabia que aquilo se tratava de uma faca, não sabia dos planos da mãe e nem do crime que tinha sido cometido por ela, então ele não achou aquilo estranho. Ele também disse que era comum ela levar essas encomendas para a casa dos parentes, então ele foi lá e fez o que a mãe pediu, sem desconfiar de nada. Nas buscas realizadas na casa, de fato a polícia encontrou o vestido usado pela Maria Nercy no momento do crime, e apesar de ela ter lavado o vestido, os policiais ainda conseguiram encontrar restos de sangue que de fato eram da Isadora. Mas ainda assim, mesmo com a confissão da Maria Nercy e com esse vestido, da arma do crime e tudo mais, a polícia ainda desconfiava do João Paulo e acreditava que ele tinha participado em tudo isso de alguma maneira. Para os policiais, a Maria Nercy e o João Paulo tinham feito tudo juntos, e para eles, na verdade, o João Paulo tinha de fato desferido ali os golpes contra a Isadora e só tinha sangue nas roupas da Maria Nercy porque ela estava junto ali no quarto ao lado da cama também, no momento em que isso teria acontecido, e que depois ela teria ajudado o João Paulo lavando a faca do crime e fazendo todas aquelas coisas que ela fez depois. Sendo assim, então, a prisão do João Paulo foi mantida, mesmo com a confissão da Maria Nercy, e a Maria Nercy também foi presa, porém em prisão domiciliar, por conta da sua idade e dos seus problemas de saúde. O João Paulo ficou preso 1 ano e 1 mês aguardando o julgamento, até que o julgamento finalmente começou em 16 de março de 2022, e ele estava sendo acusado de homicídio triplamente qualificado,
e a Maria Nercy estava sendo acusada de coautora no homicídio e também fraude processual por ter apagado algumas provas do crime e também ter inventado toda aquela história da vendedora de roupas. Porém, é claro, a defesa do João Paulo argumentou que não tinham nenhuma prova contra ele, que na verdade todas as provas apontavam para Maria Nercy, então ela de fato seria a culpada pelo crime. Entre essas provas estava aquele vestido da Maria Nercy que tinha sangue da Isadora, enquanto que nenhuma roupa do João Paulo foi encontrada tendo algum sangue da Isadora ou qualquer prova que colocasse ele na cena do crime. A filha da Isadora, a Isabela, também testemunhou, dizendo que de fato o João Paulo tinha ficado dormindo no mesmo quarto que ela durante toda a manhã. Ela disse que os dois acordaram juntos, no momento em que a diarista contou sobre o que tinha acontecido com a Isadora. Ela também disse que mais cedo ela tinha acordado brevemente e tinha visto que o João Paulo estava no quarto. Então, segundo a menina, a filha da Isadora, o João Paulo tinha ficado lá a todo momento e não tinha como ele ter participação no crime. Além disso, também foi encontrado material genético debaixo das unhas da Isadora que pertenciam a Maria Nercy, e isso teria acontecido no momento em que a Isadora sofreu o primeiro golpe, acordou e tentou segurar o braço da mãe. O jeito que o sangue foi projetado ali na cena do crime também indicava que realmente os golpes teriam sido feitos pela Maria Nercy, isso porque tinha meio que um rastro de sangue ali no chão do quarto, indo da cama até a saída do quarto, que provavelmente esses rastros foram feitos no momento em que a pessoa terminou de desferir os golpes e então saiu carregando a faca e a faca foi pingando pelo chão. E segundo a perícia, a distância entre os pingos de sangue era a mesma distância das passadas da Maria Nercy e não do João Paulo, já que a Maria Nercy era mais baixinha e o João Paulo era mais alto, então aquelas distâncias ali eram compatíveis com a passada dela e não a dele. Como eu disse antes, um fato que fazia a polícia desconfiar do João Paulo era a reação fria que ele teve após o crime, porém a defesa dele também justificou essa reação, dizendo que isso era por causa dos remédios controlados que ele tomava para a esquizofrenia desde os 14 anos. Segundo a defesa e também várias pessoas que conheciam o João Paulo, ele sempre foi assim por conta desses remédios, ele tinha essa forma mais fria, mais dura, sem emoção, e o que quer que acontecesse, ele estava sempre calmo por conta dos remédios fortes que ele tomava, então isso não teria nenhuma relação com o crime contra a irmã dele. Além disso, a polícia também não acreditava que uma senhora de 70 anos, doente como a Maria Nercy, seria capaz de cometer um crime dessa natureza, ou até mesmo que ela tivesse forças para isso, mas durante os testemunhos dela ficou bem claro que ela era sim capaz de fazer isso, porque ela sempre se referia a tudo com muita frieza, muita calma, não parecia sentir nenhum remorso. Ela disse várias vezes que se arrependia, mas ao mesmo tempo não se arrependia, porque ela sabia que ou ela matava a Isadora ou a Isadora iria matar ela. Então, segundo ela tinha agido em legítima defesa. E além disso, sobre a força, ela mesma disse que colocou toda a sua força logo no primeiro golpe, se aproveitando que a Isadora estava dormindo em defesa, e nos próximos golpes, de fato, ela tinha usado menos força, tanto é que eles não eram tão profundos, eles tinham profundidades de 3, 4 ou 5 centímetros. No fim do julgamento, o júri popular decidiu então por 4-3 pela absolvição do João Paulo e pela condenação da Maria Nercy por homicídio triplamente qualificado, por meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. Ela foi então condenada a 19 anos e 6 meses de prisão domiciliar. Eles acabaram decidindo por essa prisão domiciliar por conta da idade da Maria Nercy. Ela já tinha mais de 70 anos, Ela também tinha muitos problemas de saúde, toma vários remédios para manter a saúde em dia, e também tem a saúde do filho mais velho, o Venceslau, que sofre com esquizofrenia, que segundo eles, o Venceslau só aceita ser cuidado pela mãe, ele só toma remédios se for a Maria Nercy que der, ele também só toma banho, come, faz as coisas assim, que ele precisa fazer se ela estiver junto. Então, prezando tanto pela saúde dela quanto pela do Venceslau, ela acabou recebendo aí esse benefício da prisão domiciliar.
Depois do fim do julgamento, então, tanto a Maria Nercy quanto o João Paulo voltaram a viver juntos na mesma casa onde o crime aconteceu e aparentemente levam uma vida bem semelhante à que eles levavam antes de tudo. Esse é um caso bem difícil de a gente saber o que realmente aconteceu e qual é a verdade, porque, segundo a Maria Nercy, a Isadora não se dava bem com ela, porque a Isadora era malvada com ela. Já o namorado da Isadora diz que não, que a Maria Nercy que era malvada com a Isadora. Ao mesmo tempo também, o namorado da Isadora diz que ela tinha muito medo do irmão João Paulo, mas só o fato de ela querer ir dormir no mesmo quarto junto com o irmão já faz a gente duvidar se ela tinha realmente tanto medo assim do João Paulo. E também, tem alguns prints que eu encontrei aí de postagens da Isadora sobre o João Paulo e também o João Paulo postando sobre a Isadora, onde eles são muito carinhosos um com o outro. Isso não indica que eles teriam um relacionamento tão ruim a ponto da Isadora desconfiar que o João Paulo poderia fazer alguma coisa contra a vida dela e colocar aqueles móveis na frente da porta do quarto. Então a história é realmente muito difícil de a gente saber a verdade, mas no fim a justiça concluiu que o João Paulo de fato não teve nada a ver com a morte da irmã, que a Maria Nercy fez tudo sozinha e que o João Paulo foi na verdade mais uma vítima, que acabou ficando preso mais de 1 ano por conta das ações da mãe. E também ele tinha acreditado na mãe quando a mãe contou aquela história da vendedora de roupas, porque ele nunca poderia imaginar que a mãe dele faria uma coisa tão brutal. A Isadora, infelizmente, acabou sendo vítima da sua própria mãe de uma maneira muito cruel e deixou 2 filhos para serem criados, infelizmente, sem uma mãe. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.